Boa noite. Sessão ordinária número 14, de 19 de agosto de 2025. Considerando o pedido de afastamento constante do requerimento número 004/2025, de autoria do vereador Lucas Chu, convido a suplente da respectiva bancada, a senhora Rosane Noeli Schwartz, para que se dirija à frente da mesa diretora, apresente sua declaração de bens ou diploma conferido pela Justiça Eleitoral e para prestar juramento e tomar posse no cargo de vereadora. Senhora Rosane Noeli Schwartz, promete manter, defender e cumprir a ordem jurídica, desempenhar com toda a lealdade e dedicação o mandato que lhe foi confiado pela comunidade de Nova Boa Vista? Declaro a senhora Rosane Noeli Schwartz empossada no cargo de vereadora para a legislatura 2025-2028 como integrante da bancada do PRD. Convido-a para que assine o termo de posse e para que tome seu assento. Termo de posse. Aos 19 dias do mês de agosto do ano de 2025, às 19 horas, atendendo o que dispõe o artigo 16 da Lei Orgânica do Município de Nova Boa Vista e os artigos 13 e 14 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores, após apresentar a sua declaração de bens, o diploma conferido pela Justiça Eleitoral e prestar compromisso, tomou posse a vereadora Rosane Noeli Schwartz, do Partido da Renovação Democrática, PRD, na sessão ordinária de número 14 da legislatura 2025-2028, realizada na Câmara Municipal de Vereadores de Nova Boa Vista. Nova Boa Vista, 19 de agosto de 2025. Rosane Noeli Schwartz, vereadora empossada. Considerando o pedido de afastamento constante do requerimento número 005/2025, de autoria da vereadora Claire Liu, convido a suplente da respectiva bancada, senhora Adriana Klein-Wolfer, para que se dirija à frente da mesa diretora, apresente sua declaração de bens, o diploma conferido pela Justiça Eleitoral e para prestar juramento e tomar posse no cargo de vereadora. Senhora Adriana Klein-Wolfer, promete manter, defender e cumprir a ordem jurídica, desempenhar com toda a lealdade e dedicação o mandato que lhe foi confiado pela comunidade de Nova Boa Vista? Declaro a senhora Adriana Klein-Wolfer empossada no cargo de vereadora para a legislatura 2025-2028 como integrante da bancada do PP. Convido-a para que assine o termo de posse e para que tome seu assento. Termo de posse. Aos 19 dias do mês de agosto de 2025, às 19 horas, atendendo o que dispõe o artigo 16 da Lei Orgânica do Município de Nova Boa Vista e os artigos 13 e 14 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores, após apresentar a sua declaração de bens, o diploma conferido pela Justiça Eleitoral e prestar compromisso, tomou posse a vereadora Adriana Klein-Wolfert, do Progressistas, PP, na sessão ordinária de número 14 da legislatura 2025-2028, realizada na Câmara Municipal de Vereadores de Nova Boa Vista. Nova Boa Vista, 19 de agosto de 2025. Adriana Klein-Wolfert, vereadora empossada. Determino a suspensão dos trabalhos pelo prazo de no máximo 15 minutos para que as comissões permanentes se reúnam e emitam os pareceres relativos às matérias em pauta para esta sessão ordinária.
Havendo quórum legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão ordinária. Convido o secretário da mesa, vereador Franklin Cleman, para fazer a leitura de um texto da Bíblia Sagrada. Levanta-se Deus, eis que se dispersam seus inimigos e fogem diante dele os que o odeiam. Eles se dissipam como a fumaça, como a cera que se derrete ao fogo. Assim perecem os maus diante de Deus. Discussão e aprovação da ata número 013/2025, da sessão ordinária do dia 5 de agosto de 2025. Em discussão. Em votação. Os vereadores que concordam com a ata número 013/2025 permaneçam como estão. Os que discordam, levantem-se. Aprovada por unanimidade. Passaremos para a primeira fase da sessão. Convido o secretário da mesa para que faça a leitura das correspondências recebidas e das proposições a serem apreciadas. Ofício número 165/2025. A Sua Excelência o Sr. Eider Villers Milani, Presidente do Poder Legislativo Municipal. Assunto: a apresentação dos projetos de leis. Excelentíssimo Sr. Presidente, ao cumprimentá-lo, venho pelo presente encaminhar em anexo os projetos de leis número 061, 062 e 063 de 2025, de autoria do Poder Executivo Municipal para apreciação dos nobres vereadores, em regime de urgência, na sessão ordinária agendada para o dia 19 de agosto de 2025. Contando com a sua costumeira atenção de Vossa Excelência e seus pares na apreciação e aprovação da proposição apresentada, pedindo pelo regime de urgência, em vista da sua importância e interesse público. Isso posto, desde já, renovamos nossos votos de estima e consideração, colocando-nos a vosso inteiro dispor. Kleber Badim, Prefeito Municipal. Ofício número 168/2025. A Sua Excelência o Sr. Eider Villers Milani, Presidente do Poder Legislativo Municipal. Apresentação do projeto de lei número 064/2025. Excelentíssimo Sr. Presidente, ao cumprimentá-lo, venho pelo presente encaminhar em anexo o projeto de lei número 064/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal para apreciação dos nobres vereadores, na própria sessão ordinária agendada, contando com a costumeira atenção de Vossa Excelência e seus pares na apreciação e aprovação da proposição apresentada em vista da sua importância e interesse público. Isso posto, desde já renovamos nossos votos de estima e consideração, colocando-nos a vosso inteiro dispor. Kleber Badim, Prefeito Municipal. O Comandante-Geral da Brigada Militar, Coronel Cláudio dos Santos Feoli e o Coronel Marco Antônio dos Santos Moraes, tenho a honra de convidá-lo para a solenidade de passagem de comando no Comando Regional de Polícia Ostensiva do Planalto. Tenente Coronel Rogério Schmidt Navarro, a realizar-se no dia 29 de agosto de 2025, às 16 horas, no campo localizado na Avenida Presidente Vargas, número 1501, bairro São Cristóvão, em Passo Fundo. Em caso de instabilidade climática, a cerimônia será realizada no auditório da Escola Notre Dame Menino Jesus, Rua General Prestes Guimarães, número 520, Vila Rodrigues, acesso pela Rua Senador Pinheiro. Pedido de informação 005/2025. Os vereadores infrafirmados, com assento nesta Casa Legislativa, depois de ouvido o douto plenário, requer que seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal o seguinte: pedidos de informação. Que o Executivo Municipal informe o solicitado abaixo. Quantidade de meio tubo utilizados na obra de construção da sarjeta na pavimentação asfáltica em direção ao município de Barra Funda, sendo que se houve sobra, que indique o local onde os mesmos estão depositados. Quantidade de horas trabalhadas com máquina retroescavadeira e valor pago na obra da construção da sarjeta na pavimentação asfáltica em direção ao município de Barra Funda. Quantidade de horas trabalhadas e valores gastos com pedreiros na obra da construção da sarjeta na pavimentação asfáltica em direção ao município de Barra Funda. Sala das Sessões Alfredo Ivulil, em 19 de agosto de 2025. Clair Pozenhagen, vereador da bancada do PRD. Adriana Wolfart, vereadora da bancada do PP. Rosane Schwertz, vereadora da bancada do PRD. E Arley Locheiter, vereador da bancada do PP. Passamos para a segunda fase da sessão, grande expediente. Este espaço é reservado à palavra livre.
Cada vereador possui um tempo de 10 minutos. Conceda a palavra aos vereadores inscritos. Conceda a palavra ao vereador Neuri Stagmaier. Boa noite a todos. Quero saudar o presidente Eider. Também desejar as boas-vindas aos vereador a Rosane e também a Adriana. Tem um bom trabalho nesse tempo que vocês assumem. Agradecer a presença da minha vizinha, vereadora licenciada Clair Lil, e também a presença da Marilene, né, que nos orgulha hoje aqui. E cumprimentar a todos que nos acompanham também através das redes sociais e também os colegas vereadores presentes. Eu tenho muito assunto hoje, talvez eu vou pedir um espaço a mais hoje como líder da bancada, trazer boas notícias aí para o nosso município. Começo a minha fala agradecendo ao secretário de Agricultura, ao Moço, por atender um pedido meu de um serviço na propriedade da Inês Tums Feistrecker, lá na Cachoeirinha. Também agradecer ao secretário Alba Zoneco, que pela recuperação da estrada da linha Scheibe e das entradas às propriedades do Pedro Pichoff lá e do Júlio Netzel, e também o serviço feito lá na propriedade do Hélio Panzenhagen. Pedi também as melhorias na estrada da linha Caúna até a linha Cachoeirinha e a entrada do munícipe Nadir Bícigo, lá, que faz parte daquela linha lá. Também quero aqui já comunicar também aos ouvintes e aos nobres vereadores que estão colocando a última camada de pó de brita no trecho lá de asfalto que vai sair na linha Caúna, e depois, então, eles vão deixar um tempo para a cura desse material todo para colocar, então, a camada asfáltica lá. É uma coisa que estão as pessoas lá, falando com elas, realmente estão felizes nesse asfalto que está quase chegando ao fim. Depois, logicamente, já também tem as aberturas feitas na estrada, que vai ser feita o asfalto na linha Jabuticaba. Quero aqui também prestar contas da viagem a Brasília, semana passada, junto com o prefeito Kleber e o secretário João Fritzen. E tenho certeza que vai resultar em bons frutos essa nossa estada em Brasília, onde que estivemos, algumas notícias assim, estivemos em reunião com a bancada gaúcha, lá na terça-feira, onde se está buscando, através do consórcio Comunors, que é o consórcio de desenvolvimento dos municípios do norte do Rio Grande do Sul, onde Nova Boa Vista faz parte, são 10 municípios, e onde que foi incluído o pedido para a bancada gaúcha comprar, para depois o consórcio comprar recursos da bancada gaúcha para o consórcio depois fazer a compra de uma máquina que coloca atrás de um caminhão, e existe no caminhão já também a mistura de pedrisco, pó de brita, com um produto quase que nem o piche, né? Que é para fazer o recapeamento das estradas do interior. É
uma coisa muito importante, até eu tenho no meu celular como funciona, né? E é uma maneira de resolver, porque o município daí faz a colocação de saibro nas estradas, bate bem, depois esse produto é colocado então por cima, que dá uma capa que resolve o problema da recuperação das estradas e deixa as estradas numa boa melhoria para transitar. Esperamos que nós tenhamos êxito nesse consórcio também, para que isso se torne uma realidade. Também visitamos vários gabinetes de deputados no nosso Rio Grande, entre eles os mais que representam a nossa região. Deixamos em 9 gabinetes pedidos de emenda, e aqui eu quero destacar que o prefeito e o vice-prefeito já estão também pensando e buscando recursos a um pedido que foi feito, inclusive, nessa casa, aqui pelo vereador Lucas Chu, que disse que era importante que se conseguisse recursos para uma estrutura no lado do ginásio aqui, para não mais estar gastando esse dinheiro que está se gastando para colocar os lonão aí. Então, nós estamos pedindo aí 2 milhões para que se possa fazer uma estrutura, talvez não toda, né, como seria interessante, mas que gradativamente a gente consiga mais recursos a nível de Brasília para que, num futuro próximo, a gente possa ter uma estrutura aí para nossas feiras, toda ela coberta também, não precisando mais locar esses lonões aqui. E destaco aqui na presença do deputado Pompeu, a gente esteve lá, e certamente ele prometeu que vai mandar mais recursos para o nosso município. Muito bem atendidos por todos os deputados, aí que a gente se fez presente, a gente esperava a volta dos deputados, ou marcava uma hora para a gente ter uma conversa mesmo com o deputado, para a gente colocar as nossas necessidades, os nossos pedidos aí. E eu quero salientar aqui que no gabinete do deputado Ronaldo Nogueira, estivemos lá e conversamos. Eu fiz até tenho as cópias aqui, deixei aqui para a Câmara, 2 pedidos para ele, para que um deles ele coloque nessa sua agenda agora, e ele me disse que sim, que vai trazer 500 mil reais, ou para uma carregadeira para o nosso município, que se faz necessária, o prefeito disse, ou os 500 mil para fazer já alguma parte, ou como parte de todo o recapeamento que precisa ser feito daqui a um tempo aí na Avenida Jacob Wagner Sobrinho. Então, tivemos também nos gabinetes do deputado Cherini e do deputado também, deixa eu ver aqui, do Anderson, que são do PL. A gente já sabe que o nosso representante aqui, o Gilberto, e também o César, já estiveram fazendo esses pedidos lá, e certamente eles vão trazer bons frutos também para o nosso município, através desses 2 deputados do PL aí que a gente conversou. Então, nós também fomos bem recebidos aí no gabinete do deputado Marcão, Denício Marcão aí, e o município nosso não foi agraciado com as 20 casinhas que o governo federal aí vai repassar, para 2.700 municípios do nosso país. E
eu não lembro agora quantos municípios do Rio Grande do Sul que foram. Mas o deputado Nilson Marcão, ele revisou, deixamos o projeto lá, e ele revisou e disse, esse eu vou arrumar para Nova Boa Vista, essas 20 casinhas populares. Por quê? Porque nós temos, como já falei numa sessão anterior, nós temos as 20 terrenos cadastrados, nós temos o título, né, de que esse terreno está nome do município, respectivamente, com as escrituras. E temos asfalto, temos luz, água, nesse loteamento bem morar, nesses terrenos aqui. E como tem muitos municípios que não vão se adequar, porque tem municípios ainda, inclusive os do Rio Grande do Sul, que a gente conversou, que estão comprando área ainda agora para fazer depois todo esse desmembramento, e tem muitos que não vão conseguir. Então, eu tenho assim, o deputado Marcão disse que ia levar direto, pessoalmente, lá no governo, então, para que se fizesse, então, nós conseguíssemos, então, este feito de trazer as casinhas, porque a gente tinha uma preocupação muito grande, que nós vimos até o pessoal falando na RBS aí, que uma das coisas é não ter disponibilidade de casas nem para alugar e muito menos para morar. Quero também parabenizar nosso município, que foi matéria de reportagem da RBS TV, onde que nos orgulha, a todos nós aqui, muito, o nosso povo, de estarmos em segundo lugar dentro dos 497 municípios do Rio Grande do Sul e no 49º lugar no Brasil, nos quesitos de avaliação de saúde, educação, segurança, emprego, meio ambiente e desenvolvimento sustentável, entre os 5.568 municípios do nosso país. Estamos em 40º lugar. Então, isto é um motivo de satisfação. Nosso município está sendo, volta e meia, agraciado com uma boa notícia nesse sentido. E aqui eu quero dar os parabéns ao ex-prefeito Daniel, que conduziu tão bem esses 8 anos, e aos seus subordinados, que o destaque que teve, então, esse município nesses quesitos aqui, de pessoas que nós, com prefeitos que reunimos lá, olha, mas vocês estão lá de boa aí, com tudo certinho aí. Não, sempre falta alguma coisa, mas é um fato que nos orgulha de estarmos nesse lugar aí, do Estado e também do nosso país. Também, como nosso município, eu já disse isso, temos os 20 terrenos que estão prontinhos aí, nós temos, então, agora, a questão do Estado, também do governo federal, do governo estadual, um projeto que está tramitando, e do governo federal. O prefeito até me disse aí, como líder de governo, que se não consegue fazer ano que vem vai fazer já a terraplanagem para outra parte de habitação, a área que foi comprada, para que nós possamos, então, se formos agraciados com 20 casinhas, nós podemos também ainda melhorar e trazer mais casas com recurso próprio ou talvez com os recursos de emendas. Quero aqui também parabenizar o senador Paulo Paim, onde que nós tivemos uma audiência com o chefe de gabinete, o Carlos Vieira, e nós estamos sendo agraciados com uma emenda de R$400 mil desse senador. Ele faz o rodízio, uma coisa que eu acho que é muito bom,
e essa vez Nova Boa Vista está nesse rodízio dos municípios que ainda não foram agraciados, e agora ele está nos mandando essa emenda. Inclusive, já temos cadastrado isso para que em outubro, quando realmente é feito a colocação das emendas, aí seja o nosso município também. Enfim, também contamos com o governo do Estado, contatamos com o governo do Estado, para finalizar, presidente, pedindo a urgente liberação de R$300 mil que vão ser mandados para o nosso município a respeito da emergência do nosso município. E esses recursos, esses R$300 mil é para compra de pedras britas para resolver problemas das estradas vicinais do nosso município. Então, a promessa é que nos próximos dias seja liberado esse recurso. E, para finalizar, quero aqui dizer que, acompanhando pessoalmente o prefeito Kleber nessa busca de recursos, eu sei que o vice também está nessa batalha, o Éder, e dizer que também aqui ressaltar o empenho, uma pessoa muito inteligente que me chamou a atenção, é do secretário João Fritzen, que, quando precisa lá junto, ele puxa o notebook, já faz o pedido e já depende, porque muitas vezes é o seguinte, a gente não sabe, na hora que vai lá no deputado, onde é que ele tem possibilidade de mandar emenda, então tem que fazer o pedido na hora. Então, esse nosso secretário, estamos muito bem representados nesse quesito aqui com o João Fritzen. Quero agradecer aqui a todos e dizer que as boas notícias aqui são sempre bem-vindas, trazer coisas boas para o nosso município e também dizer que a gente sabe que falta muita coisa ainda, mas muita coisa boa está acontecendo. Muito obrigado a todos, que tenham todos uma boa noite e uma boa semana. Até uma próxima oportunidade. Concedo a palavra ao vereador Clair Panzinhac. Inicialmente, minha saudação, nosso presidente Eider, cumprimentar assessor jurídico Marcos, nosso assessor Jefferson, uma saudação especial às colegas hoje que estão assumindo uma cadeira nesta casa, a Rosane, nossa colega de partido também, a Adriana, representando aqui o partido do PP. Também uma saudação à nossa colega Clair e a nossa colega Mari também, colega de campanha, né, Mari? Forte abraço, obrigado pela presença. E também a todos que nos acompanham, né, pelas redes sociais em mais uma sessão aqui nesta casa. Então, inicialmente, eu preciso puxar uma questão aqui do projeto de lei que hoje nós estaremos discutindo. Projeto de lei número 063/2025, que fala então de um incentivo para a suinocultura em nosso município. Projeto importante, né? Uma atividade muito bem representada em nosso município, e que bom que a gente pode estar aqui discutindo uma possibilidade de um empreendimento numa propriedade em nosso município, e com certeza nós somos parceiros também no incentivo de uma família que vai investir na suinocultura, que nem no caso a família do Fábio Knopp. E eu trouxe alguns números então, da atividade da suinocultura nos últimos anos em Nova Boa Vista, aonde que em 2020 tínhamos 37 terminadores de suínos e que isto representou para o município mais de 1,1 milhão de retorno de valor adicionado. Em 2021, com 36 produtores, mais de 1,2 milhão. Em 2022, 37 produtores,
1.067.000. Em 2023, 34 produtores, podem perceber que nós estamos numa decrescente, né? O pessoal enfrentando dificuldades na atividade da suinocultura, algumas exigências das empresas hoje também acabam desestimulando o nosso terminador de suínos lá na propriedade a largar a atividade. Mas em 2023, então, tivemos 904 mil de retorno. E em 2024, mais uma queda, tivemos 33 produtores com 848 mil de retorno da suinocultura. Sempre a suinocultura sendo a que mais retorno dá para o município de Nova Boa Vista. Então, da importância desse nosso projeto de hoje, presidente e colegas, né, esse projeto de lei que vai conceder com certeza horas máquinas do município para essa atividade da família que vai investir na suinocultura, não posso dizer ali a quantidade de suínos que vão alojar, mas sempre é bom ver o desenvolvimento do nosso meio rural e principalmente numa atividade que é tão lucrativa para o município de Nova Boa Vista. Me permite uma parte, não, vereador, só para auxiliar a sua explanação. Também o município ele ajuda com concreto armado, né? E eu quero também, então, isso é uma coisa, um incentivo que a gente, e eu acho que é merecedor os nossos agricultores, e parabenizar também a família aí, Knopa e do Fábio pelo investimento mais uma vez. Obrigado. Obrigado, colega Neuri. Então, como eu falava, né, é sempre bom esta casa poder receber um projeto de lei que, sem dúvida alguma, vai beneficiar não somente a família, mas principalmente também o município de Nova Boa Vista, e com certeza vai ter uma sucessão familiar naquela propriedade. Também, como o Neuri já falava, das melhorias na estrada da comunidade da Cachoeirinha, na linha Scheibe, também fazer um agradecimento então pelas melhorias naquela comunidade, em especial a linha Scheibe. Mas também preciso relatar aqui de uma situação que na sessão passada, o colega Gilberto mencionou, né, da estrada da linha Peral ali, de que havia sido feita uma melhoria e posterior foi feito um patrulhamento lá e que não ficou boa a estrada, né? Então, eu fui conversar com o secretário, eu fui conversar também com os operadores que trabalharam naquele trecho lá, né? Às vezes é fácil você vir aqui, você criticar um serviço lá feito, mas segundo relatos do próprio patrulheiro, uma pessoa que tem uma experiência muito grande de patrulheiro e também foi secretário, foi chefe de obras por vários anos, um servidor público há mais de 30 anos no município de Nova Boa Vista, e ele me relatou que realmente foi patrulhado aquela estrada e que com certeza no limpar a sarjeta, alguma outra pedra sempre solta, e no patrular também ela acaba soltando e essa pedra realmente foi empurrada para o lado, né? Mas então só relatar de que se buscou fazer melhorias naquele trajeto lá, se talvez não ficou a contento de todos, mas eu precisava registrar também essa situação lá, que às vezes a crítica aqui ela não é tão necessária assim, colega, mas eu precisava relatar essa situação aqui, porque se conhece do trabalho tanto do secretário, que a gente também cobra dele quando tem que se cobrar, mas também a gente parabeniza e elogia quando precisa elogiar. Então faço aqui o meu registro também. Também sobre o projeto de lei que nós, na sessão passada, aprovamos, da valorização dos professores, eu preciso aqui também fazer uma cobrança da administração na valorização dos demais servidores públicos também, né? Que no próximo ano aqui a gente possa também estar recebendo nesta casa projetos que valorizem o servidor público no todo, né? Desde lá a nossa faxineira até os demais funcionários que também merecem mais reconhecimento do poder público. Também preciso registrar aqui, quero parabenizar o nosso ex-vereador, o nosso colega Tchola, também da Prefeitura, que hoje representa o município de Nova Boa Vista na SDR em Porto Alegre, né? Ele está trabalhando lá junto com a família Covatti na Secretaria de Desenvolvimento Rural, e sem dúvida alguma vai trazer bons frutos para Nova Boa Vista também e para a nossa região. E para finalizar, então, eu tenho uma situação que me foi relatada há poucos dias atrás,
de uma viabilidade, de um estudo da implantação de um quebra-mola na descida do morro ali, que vem da linha Gabriúva. A preocupação daqueles moradores ali, de que hoje a preferencial ela é da Felipe Verlan, porém a preocupação dos moradores daquela localidade ali é de que carros e caminhões descem aquele morro em alta velocidade, né? Vereador, só para complementar, eu até sugiro que eu vou pedir para o prefeito para determinar que seja a preferencial esse trecho que desce aqui, porque é mais fácil esperar aqui do que um caminhão descendo lá. Eu acho que resolve também, mas é importante o seu pedido também de um quebra-mola. Era isso que eu ia também sugerir, colega Neuri, de que talvez fosse ser feito então esse levantamento dessa possibilidade de se tornar preferencial a via que desce, né, da linha Gabriúva. Porque se sabe que tem caminhões, né, carros descendo ali e que amanhã depois pode ocasionar um acidente ou algo parecido. Mais uma vez, desejar sucesso, Rosane, para ti, Adriana, também, que tenham êxito nessa casa. E, por fim, agradecer por mais esta oportunidade e até uma próxima, se Deus assim o quiser. Concedo a palavra ao vereador Arley Lochester. Boa noite a todos. Cumprimentar o presidente da casa, o Eider, o assessor Marcos. Aproveito e cumprimento em nome deles os demais vereadores dessa casa. Também ao assessor Jefferson, a Mari, aí, que é suplente de vereador do PP. Obrigado pela sua presença. Está começando a aprender o dia a dia da Câmara, Mari. A Clair também, que se deu o espaço à Adriana. E a Adriana e a Rosane, que hoje estão aqui, começando, a Rosane principalmente, a primeira sessão ordinária dela, né? A Adriana já tem um pouco mais de experiência, que tem um bom trabalho. Acho que primeiro assunto meu, não poderia ser outro. Domingo nós tivemos uma festa no Peral, boa por sinal. A gente teve um ocorrido lá, né, vereador Gilberto? Mas graças a Deus que terminou da melhor forma possível. Uma pessoa se sentiu mal e pela pronto atendimento que ela teve, hoje ela está viva. Acho que não podemos deixar de agradecer a enfermeira Júlia, a enfermeira Sara, que estava lá, a Beatriz, que é agente de saúde, que também ajudou, ao motorista, mesmo de férias, o Manuel, que estava lá, prontamente ligou para a saúde e principalmente para a equipe de saúde de Nova Boa Vista, né? Que, estando de plantão, vieram com bastante agilidade e em poucos minutos foi resolvido esse problema. E, sem dúvida nenhuma, afirmo para vocês que se essas pessoas não estivessem lá, a gente teria um desfecho muito horrível naquela festa. Então fica aí meu agradecimento em nome da diretoria da Capela São Roque de Peral para todos esses agentes de saúde que prontamente tiveram lá, usaram as suas habilidades para salvar uma vida. E fica aquela discussão, né? A gente já teve lá de botar uma ambulância ou não, a gente sabe que é difícil, é inviável. Inviável não, mas quem sabe de uma outra maneira, haja uma outra solução. Mas, enfim, não aconteceu o pior, mas graças à agilidade desses anjos aí da saúde que não teve o pior. Então fica meu agradecimento em nome de toda a comunidade do Peral para essa equipe de saúde. Também sobre o pedido de informação que a gente fez dos tubos do Moro da linha Ervalzinho lá, convido a todos os vereadores que tiver uma folguinha, passem lá e vejam o serviço que foi feito. Não é admissível que seja feito a colocação de tubos numa sarjeta daquela maneira. Eu não sei o porquê. Os tubos foram colocados, não tem um alinhamento, não tem uma direção definida. Entre o asfalto e os tubos tem 50 centímetros
que a água que desce do asfalto não vai para os tubos. Eu acredito que não tenha sido terminada aquela obra, que falta concreto lá do asfalto até os tubos. Só que tem em alguns lugares, infelizmente, vereadores, não vai entrar água dentro dos tubos, porque os tubos estão mais altos que o asfalto. Então, eu acho que ali faltou fiscalização. A prefeitura deve ter uma equipe de engenheiros. E essa equipe, infelizmente, eu acho que não acompanhou essa obra. Porque é um dinheiro público investido, talvez poderia ser usado em outros setores, mas eu acredito que ali, se não melhorar aquilo ali, o problema está lá, está lá para quem quiser ver. Precisa ser resolvido e solucionado. A questão dos tubos, do pedido de informação, horas máquinas, é por isso. E convido a todos os vereadores que ainda não foram lá ver, que passam lá e vejam o serviço. Depois, se eu estiver errado, me cobre. Também referente ao projeto de lei, horas máquina, Branco, sem dúvida nenhuma, é essencial. É muito importante. Eu acredito que agora mais pessoas vão se interessar, que essas 100 horas máquinas dá para fazer muita coisa, é muito importante isso para a nossa agricultura, suinocultura principalmente. E o Branco, que ele falou, é experiente, já há tantos anos lida na suinocultura, sem dúvida nenhuma. É muito importante esse projeto e convida a mais suinocultores, a mais produtores, quem sabe, a querer também botar mais uma suinocultura ali com porcos, que é muito importante, além de agregar valores ao município. A agricultura, a gente está começando o plantio de milho, provavelmente daqui novembro, dezembro, começa a época de silagem. Então, que o secretário Moos já estabeleça roteiros, que a gente sabe que a dificuldade das silageiras pequenas aí não vai dar conta, então que seja feito, quem sabe, já um acordo com essas máquinas maiores, aí, terceirizadas, seja definido um valor já agora, para não chegar em cima da hora lá, o produtor ficar esperando, e sabe que a silagem tem que ser feita a um certo ponto, senão ela não dá certo. Então, quem sabe o secretário Moja se antecipe e comece a procurar soluções ideais para a nossa agricultura. Também, acho que sobre que o Neuri falou que ele foi para Brasília, a gente fica feliz saber que Nova Boa Vista é bem vista em Brasília, né, Neuri? Sempre, toda vez que vai algum secretário, prefeito, vereadores, sempre consegue trazer umas emendas para o município, que é muito importante, que cada vez melhora ainda mais o nosso município. Acho que por hoje era isso. Quero agradecer a todos pela atenção. Meu muito obrigado a todos. Concedo a palavra à vereadora Rosane Noeli Schwartz. Quero saudar inicialmente o presidente dessa Casa Legislativa, vereador Eider Villers Milani. E, em seu nome, saudar os demais vereadores. Também um cumprimento especial ao Jefferson e ao assessor jurídico Marcos, Diário RS, e a todos que nos acompanham através das redes sociais. E uma boa noite especial às colegas Mari e Clair. Um agradecimento especial ao vereador Lucas Chu, que está me oportunizando essa primeira experiência de atuar como representante do povo. E um agradecimento especial a todas as 78 pessoas que depositaram em mim o seu voto de confiança. Posso afirmar
que a trajetória política pré-eleitoral foi um grande aprendizado. Foi muito significativo de poder ouvir os anseios da comunidade e agora poder compartilhar estes, exercendo o principal papel de vereadora, que é ser um elo entre a comunidade e o executivo, usando desta tribuna com direito de se expressar, questionar e opinar. O nome do nosso município foi exaltado nos dias 1º, 2, 3 de agosto, além das fronteiras, onde o coral Bem Querer, aqui da sede, e o coral São José de Linha Minerador, com satisfação, acompanhadas pelo prefeito Kleber Badim, estiveram em Posadas, na Argentina, e no município de Rorenal, no Paraguai. Num acontecimento histórico para o nosso município, de divulgar o nome e a cultura local. Por isso, não posso deixar de frisar a necessidade do município investir cada vez mais em incentivos e recursos financeiros nas entidades dos corais locais, pois esse evento, os gastos foram de total responsabilidade pessoal e das entidades e contou com o apoio e a colaboração de patrocinadores. Nosso município também é destaque em segundo lugar no Rio Grande do Sul e 49º no país, no desempenho organizado pela ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Entre alguns fatores avaliados foram erradicação da pobreza, agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento básico, trabalho decente, crescimento econômico, indústria, inovação, infraestrutura, entre outros. Quero aqui frisar a importância e a necessidade da municipalidade investir sempre mais nesses aspectos acima citados. E tenho certeza de que a administração de Kleber e Éder terão um olhar diferenciado no que tange à única escola municipal, que é de total responsabilidade do município, pois, devido à grande demanda de alunos, ano após ano, onde, por vezes, muitos chegam a passar mais de 8 horas nela, estamos pedindo melhorias. Aliás, há tempo estamos lutando por isso. Precisamos, com urgência, de um espaço coberto, uma área coberta, para poder abrigar as crianças nos dias de chuva e de sol. Tenho certeza de que, realizando esta obra, estarão cuidando do nosso bem mais precioso, que são as crianças. Outro aspecto que quero salientar e sugerir, como muitos já são sabedores, o local onde funciona a antiga Casa das Irmãs pertence à Mitra Diocesana. E devido ao crescente número de alunos da nossa escola, sugiro que a administração entre em acordo com a Mitra para que possa adquirir esse espaço e, após a aquisição da mesma, fazer as reformas necessárias para podermos usufruir desse espaço. Tenho convicção também de que a atual administração não poupará vontade e esforços para que isso aconteça. Peço também encarecidamente a pintura da faixa de segurança em frente à escola, pois no final da aula do turno da manhã há um grande fluxo de pessoas, crianças, carros e transporte escolar. E esta dará maior segurança aos pedestres. Também, como sugestão, a pintura da faixa de estacionamento exclusiva para ônibus.
e colocação da placa de sinalização para tal. Porque, assim, tem muitos pais que vêm pegar as crianças, principalmente em dias de chuva, e o ônibus não consegue chegar para estacionar. A gente sabe que aquela rua lá, a gente já pleiteou, e ela não pode ser feita via única, tá? Porque ela não tem uma rua alternativa a ela. Se tivesse outra, seria mão única, mas assim não é possível. Então, a administração, fazendo essa pintura, colocando essa faixa de segurança, eu acho que dará mais segurança às pessoas, às crianças, aos pedestres. Uma reivindicação de muitos pais vem sendo no sentido de solicitação da execução da proposta prevista no plano de governo, da distribuição de uniformes aos estudantes, bem como a implantação da escola em tempo integral, atendendo a demanda de pais que trabalham nas fábricas para que possam ter um intervalo merecido e mais tranquilo. Era o que eu tinha para o momento. Agradeço a oportunidade, a atenção e a acolhida nessa casa. Meu muito obrigado. Concedo a palavra à vereadora Adriana Klein-Wolfer. Boa noite a todos. Saudação ao presidente desta casa, Eider Milani, ao assessor jurídico Marcos, ao agente legislativo Jefferson, aos colegas vereadores e às colegas Clair e Marilene ali presentes nesta sessão, ao Diário RS e a todas as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Quero primeiramente agradecer as pessoas e as famílias nova-boavistenses que no período eleitoral me receberam com hospitalidade e carinho. E também aqueles que me incentivaram e confiaram seu voto na minha pessoa nesta última eleição. Quero também fazer um agradecimento por estar me proporcionando esse momento e agradecer à vereadora senhora Clair Lil, que se licenciou e então estou ocupando a sua cadeira nesta casa. Pedido feito ao vice-prefeito Éder Knopp que seja colocado saibro e abridas sarjetas na estrada da linha IAN, estrada secundária do Lajeado Boa Vista. Já foram feitas umas melhorias lá, mas só que precisa ser colocado mais saibro, principalmente nos muros da propriedade do Leandro Dalcin e da propriedade da família Fink, que estão em más condições. Por ser uma estrada de muito tráfego de caminhões de ração, de leite, de suínos, até que vai para a linha Scheibe lá, né, que precisa de manutenção constante. E também que seja feita a troca de um bueiro quebrado também na linha Ian, na esquina da propriedade do Ivanor Wolfert, que vai para a linha Scheibe, que já está quebrado há um bom tempo, faz meio ano que está quebrado esse bueiro. Quero agradecer à Secretaria de Obras os recuos que já foram feitos na estrada, no asfalto de Lajeado Boa Vista, e pedir que seja feito mais recuos, principalmente em frente à residência da senhora Ivone Wolfert, e mais residências que ainda não têm recuo. Por os carros que precisam parar aí, param em cima da pista. E quando é época de plantio e colheita, se torna muito difícil com os maquinários, por não ter recuos no asfalto. Ao secretário da Agricultura, Edson Moos, peço, na bacia leiteira, que seja estudada uma forma de ajudar os produtores de leite com horas máquinas na hora de fazer a silagem, que sabemos que não tem mais a máquina colheitadeira para fazer a silagem, né, que precisam ser pegados terceiros, né, que seja uma possibilidade de ver uma ajuda ali, né, para os produtores de leite.
Era isso que eu tinha para hoje. Meu muito obrigado. Concedo a palavra ao vereador Franklin Kleman. Meu boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de saudar o presidente da casa, o Eider Milani, e estendo a ele os cumprimentos aos meus nobres colegas vereadores, a colega Clair e a Mari. Mari, seja muito bem-vinda a essa casa. E também a todos que nos acompanham através das redes sociais, através da Diário RS. Primeiramente, eu agradeço ao Marcel Panzenhag por ter me substituído durante esses 30 dias. Muito obrigado, Marcel. Como eu não pude me pronunciar na sessão passada, deixo aqui meus sinceros parabéns pela organização e pela realização da 10ª Colonifest, que foi, mais uma vez, um grande sucesso de público e de negócios, consolidando-se como um dos maiores eventos da nossa região. Também quero parabenizar o secretário João, que também foi o coordenador da feira, assim como ele, o Fabrício Wagner, que é o presidente da CISA, pelo excelente trabalho realizado. Estendo também meus agradecimentos aos secretários municipais, servidores públicos e a todos que colaboraram de alguma forma ou de outra para que a 10ª edição da Colonifest fosse esse evento grandioso. Também deixo aqui um agradecimento especial aos 123 expositores que colocaram os seus produtos e os seus serviços na vitrine da nossa feira. Sem vocês, com toda certeza, a feira não teria alcançado o êxito que vem registrando ao longo das edições. Também não posso deixar de reconhecer o belo trabalho da nossa Corte de Soberanas, através da Mayra, da Sofia e da Stephanie. Meninas, muito obrigado por levarem com elegância e dedicação o nome e as potencialidades do nosso município a toda a região. A feira também bateu recordes na 8ª exposição do gado leiteiro, reforçando o compromisso com a valorização da produção primária, especialmente a da bacia leiteira. Então, passo agora alguns dados relevantes que merecem ser divulgados. A premiação em dinheiro aos produtores participantes foi de R$ 28.950. Os troféus do concurso do gado leiteiro totalizaram uma soma de R$ 8.946. Os investimentos em estrutura, ação, feno, testes e demais incentivos em um montante de R$ 59.784, totalizando um montante de praticamente R$ 100 mil de incentivos aos nossos produtores do município. Esses números eles mostram o forte incentivo da administração pública à agricultura e à bacia leiteira do nosso município. Deixo aqui também um agradecimento especial ao deputado federal Márcio Biolk pela destinação dos recursos no montante de R$ 400 mil, através da nossa bancada do MDB, juntamente com o colega vereador Ricardo e o vice-prefeito Éder. R$ 400 mil que deverão ser aplicados na construção de uma praça pública nas proximidades do CTG, promovendo mais lazer e qualidade de vida para a nossa população. Um outro fato muito importante e que nos orgulha muito é o nosso município mais uma vez se destacar no âmbito estadual e federal. Nós estamos entre as 5 cidades gaúchas com melhor desempenho em desenvolvimento sustentável, ocupando a 49ª população entre 5.500 municípios do Brasil. Nós obtivemos avaliações muito altas, que são acima de 80 pontos, nos seguintes objetivos de desenvolvimento sustentável ODS: saúde de qualidade, educação de qualidade, água potável e saneamento, energias renováveis e acessíveis, cidades e comunidades sustentáveis, produção e consumo sustentáveis. Além disso, nós somos destaque em segurança pública, sendo um dos 15 municípios do Rio Grande do Sul sem registro de homicídios, latrocínios e feminicídios desde o ano de 2002. E ainda ocupando o 7º lugar no estado
no ranking de qualidade de vida. Esse reconhecimento é reflexo do compromisso da nossa população e da gestão pública com o bem-estar coletivo, o desenvolvimento sustentável e a construção do futuro melhor para todos. Por fim, eu gostaria de agradecer o trabalho de todas as administrações anteriores, em especial as administrações Daniel e Vanilde, Daniel e Kretz, e atualmente Kretz e Éder. Também venho levantar aqui com vocês, nobres colegas, um assunto preocupante, que nos diz respeito referente à questão do Hospital Comunitário de Sarandi, Associação Hospitalar Vila Nova. Eu venho recebendo diversas queixas, diversas reclamações de munícipes referentes à qualidade do atendimento prestado lá no Hospital Comunitário de Sarandi. Pois, junto ao hospital, os munícipes não encontram acolhimento e a eficiência que deveriam ser garantidos por lei e pela Constituição do Brasil. Claro, a gente reconhece os esforços dos funcionários, que muitas vezes acabam trabalhando em condições adversas, mas mesmo assim nós temos que cobrar, né? Afinal de contas, quando os nossos munícipes vão ao hospital, eles vão em busca de um bom atendimento. Eles vão em busca porque eles têm alguma necessidade. Eles não estão lá pedindo um favor, e sim exigindo um direito. Tá? Também gostaria de agradecer à Secretaria de Obras, ao secretário Neco e ao subsecretário Alexander, pelo patrulhamento e ensaiamento nas estradas da linha Cachoeirinha, e nos próximos dias será finalizado até ali na linha Knopa. Muito obrigado a todos e boa noite. Passamos para a terceira fase da sessão. Presidente, como líder de bancada, eu só gostaria de aproveitar essa oportunidade que seja mandado votos de pesar pelo falecimento de Telvino Ian aos familiares dessa família. Obrigado. Bem lembrado, colega. Obrigado. Passamos para a terceira fase da sessão, ordem do dia. Discussão e votação das proposições. Solicito ao assessor jurídico para que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 061/2025. Projeto de Lei do Poder Executivo número 061/2025, de 15 de agosto de 2025. Abre créditos especiais no orçamento do município, indica recursos e dá outras providências. Justificativa do projeto de lei número 061/2025. Senhor Presidente e senhores vereadores, apresentamos o incluso projeto de lei a fim de que mereça apreciação, análise e aprovação dos integrantes desta colenda Casa Legislativa. Trata-se de proposição que visa a abertura de crédito na Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, com provável excesso de arrecadação na FR 1543 no exercício de 2025, bem como o superávit dos recursos 1755 e 1759, demonstrando nas naturezas de despesa para atender a demanda das mesmas. Do exposto, colocamos à apreciação dos nobres vereadores o presente projeto de lei, contando com a unânime aprovação em regime de urgência. Atenciosamente, Kleber Badim, prefeito municipal. Coloco o projeto em discussão. Os pareceres jurídicos das comissões são favoráveis. Em votação, vereadores que aprovam o projeto de lei do Executivo número 061/2025 permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Solicito ao assessor jurídico para que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 062/2025. Projeto de lei número 062/2025, de 15 de agosto de 2025. Abre créditos suplementares no orçamento do município, indica recursos e dá outras providências. Mensagem justificativa do projeto de lei número 062/2025. Excelentíssimo presidente e nobres vereadores, apresentamos o incluso projeto de lei a fim de que mereça análise e a aprovação dos integrantes desta colenda Casa Legislativa. Trata-se de proposição que visa adequar o orçamento municipal para que se possa atender à demanda das atividades do ano de 2025,
da Secretaria Municipal de Obras Públicas, Serviços Urbanos e Trânsito, Educação, Cultura e Desporto, Saúde, Assistência Social e Encargos Gerais, demonstrando nas naturezas de despesa para atender a demanda das mesmas. Do exposto, colocamos à apreciação dos nobres vereadores o presente projeto de lei, contando com unânime aprovação em regime de urgência. Atenciosamente, Kleber Badim, Prefeito Municipal. Coloco o projeto em discussão. Os pareceres jurídicos das comissões são favoráveis. Em votação. Vereadores que aprovam o projeto de lei do Executivo número 062/2025 permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Solicito ao assessor jurídico para que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 063/2025. Projeto de Lei do Poder Executivo número 063/2025, de 15 de agosto de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder incentivo de horas-máquina a produtor rural e da outras providências. Justificativa do projeto de lei número 063/2025. Senhor Presidente, nobres vereadores, apresentamos o projeto de lei a fim de que mereça análise e aprovação dos integrantes desta colenda casa. Encaminhamos a elevada apreciação desta Casa Legislativa o incluso projeto de lei que visa autorizar o Poder Executivo Municipal a conceder incentivo consistente na execução gratuita de até 100 horas-máquinas ao produtor rural Fábio Luiz Knopp, portador do CPF número 995-461-320-04 e inscrição estadual número 380-10-10-165, residente na linha Knopp, município de Nova Boa Vista, para a instalação de pocilga destinada à criação e terminação de suínos. O presente pedido fundamenta-se nos artigos 13 a 15 da Lei Municipal número 1369/2013, que institui a política de incentivo ao desenvolvimento econômico e social do município, prevendo, entre outros benefícios, a possibilidade de concessão gratuita de até 100 horas-máquina a produtores rurais para serviços como aterro, terraplanagem e transporte de materiais necessários à instalação ou ampliação de estruturas produtivas. No caso em questão, o número de horas solicitadas excede o limite de 10 horas, previsto no parágrafo único do artigo 13 da referida lei, o que exige autorização legislativa específica. A atividade proposta pelo beneficiário trará relevantes benefícios econômicos e sociais, fomentando a produção da suinocultura, gerando empregos diretos e indiretos, e ampliando a movimentação econômica local, em consonância com a função social da propriedade e com o objetivo de fortalecer a base produtiva do município. É o que se apresenta. Agradecemos ao apoio dos senhores vereadores na apreciação da presente matéria, certos de parecer favorável e sua aprovação em regime de urgência. Nada mais acrescentar no momento. Ao despedir-me, reforço minhas considerações. Atenciosamente, Kleber Badim, Prefeito Municipal. Coloco o projeto em discussão. Os pareceres jurídicos das comissões são favoráveis. Em votação. Vereadores que aprovam o projeto de lei do Executivo número 063/2025 permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Solicito ao assessor jurídico para que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 064/2025. Projeto de Lei do Poder Executivo Municipal número 064/2025, de 19 de agosto de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a receber em doação bem móvel da Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes e da outras providências. Justificativa do projeto de lei número 065/2025. Senhor Presidente e nobres vereadores, encaminho para apreciação desta egrégia Câmara o incluso projeto de lei, que autoriza o Poder Executivo Municipal a receber em doação um bem móvel da Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes. O referido bem consiste em um motor marca Thüringer Motorgewehr Nordhausen, transformado em gerador de energia elétrica a óleo diesel, avaliado em R$20 mil, que se encontra cedido e em uso junto à Secretaria Municipal de Obras desde o ano de 2012. A Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, legítima proprietária do bem, formalizou manifestação
de intenção de doação ao município, conforme cópia da declaração em anexo, visando a regularização patrimonial e administrativa da situação. A aceitação da doação, como disposição que compete ao município, no exercício de sua autonomia e à luz da Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 9º, inciso 8º, permitirá a incorporação definitiva do bem ao patrimônio público municipal, atendendo aos princípios de legalidade, transparência, eficiência e economicidade, além de reconhecer formalmente a contribuição da comunidade religiosa para o desenvolvimento das atividades públicas locais. Diante do exposto, solicito aos nobres vereadores a aprovação da presente proposição. Nada mais a acrescentar no momento. Ao despedir-me, reforço minhas considerações. Atenciosamente, Kleber Badim, Prefeito Municipal. Coloco o projeto em discussão. Os pareceres jurídico e das comissões são favoráveis. Em votação. Vereadores que aprovam o projeto de lei do Executivo número 064/2025 permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Solicito ao assessor jurídico para que faça a leitura do projeto de lei do Legislativo número 005/2025. Projeto de lei do Poder Legislativo número 005/2025, de 18 de agosto de 2025. Denomina logradouro público e dá outras providências. Artigo 1º. Fica denominada Rua Rogério Zimmer o logradouro público localizado no loteamento habitacional Vista da Querência, nesta cidade de Nova Boa Vista, atualmente com a denominação Rua D, com área de 1.499,71 metros quadrados, registrada em nome do município sob matrícula número 28.990, que inicia ao término da Rua 20 de Setembro, percorre a frente da área do município sob a matrícula número 28.232, área em que está edificado o prédio do CTG Porteira Aberta, até alcançar o término do prolongamento da Rua da Madeira. Artigo 2º. Ficará a cargo do Poder Público a identificação da referida rua, bem como a instalação de placas, sinalização viária vertical e horizontal e demais meios característicos. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões Alfredo Ivo Lil, 18 de agosto de 2025. Assinam os integrantes da mesa diretora: Eider Villers Milani, vereador da bancada do PDT, presidente da mesa diretora do Poder Legislativo; Gilberto Miguel Piaia, vereador da bancada do PL, vice-presidente da mesa diretora do Poder Legislativo Municipal; e Franklin Kleman, vereador da bancada do MDB, secretário da mesa diretora do Poder Legislativo. Mensagem justificativa. Justifica-se o presente projeto de lei, que visa denominar a rua localizada no loteamento Vista da Querência, registrada sob a matrícula número 28.990 e localizada em frente à área e ao prédio do CTG Porteira Aberta de Nova Boa Vista, logradouro este que atualmente não possui denominação oficial, sendo caracterizada apenas pela nomenclatura Rua D, conforme memorial e mapas em anexo. Igualmente segue anexa à matrícula do referido imóvel. O nome que se pretende atribuir a esta via é uma homenagem a Rogério Zimmer, cidadão boavistense conhecido e querido por todos, que partiu ainda jovem, deixando sua esposa e pequeno filho, bem como os demais familiares, em decorrência de cruel e implacável doença que ceifou sua vida. Rogério Zimmer era conhecido por sua alegria e boa vontade, grande amizade e consideração de toda a comunidade de Nova Boa Vista. Por se tratar de homem disposto, voluntário e exemplar pai de família, da mesma forma, era amplamente conhecido seu apreço e amor pelas tradições e o modo de vida gaúchos, visto que sempre participava de todos os eventos desta natureza, especialmente os promovidos pelo CTG Porteira Aberta de Nova Boa Vista, do qual era membro e ex-presidente. Desta forma, considerando o amor pelo tradicionalismo e a eterna lembrança de Rogério Zimmer como pessoa proativa na vida social e comunitária, a isto aliando seu fato de ser amplamente conhecida e testemunhada sua vontade de viver e incansável luta que travou contra a doença, entendemos que se faz justa e oportuna esta singela homenagem a este notável e saudoso amigo e cidadão, deixando seu nome gravado justamente na via pública estabelecida em frente ao CTG Porteira Aberta, entidade esta na qual sempre foi atuante e onde teve marcante participação. Por fim, digno de registro que a presente proposição está sendo encaminhada a esta Casa Legislativa, precedida do devido e necessário contato e com a concordância dos familiares
de Rogério Zimmer, de forma a respeitar sempre a vontade de seus entes mais próximos. Oportunamente informamos que segue anexo o mapa do plano urbano de vias públicas e a planta baixa do loteamento Vista da Querência, da matrícula do referido imóvel, além do mapa de planta baixa do loteamento Bem Morar e da Lei Municipal número 1397/2013, que denominou as demais vias deste bairro, de modo a facilitar a compreensão e localização aos nobres edis. Assim, salvo a necessidade de documentação adicional e eventuais esclarecimentos que se façam necessários, entendemos justificado o presente projeto de lei, requerendo desde já sua autuação, processamento nas comissões permanentes e inclusão na próxima sessão ordinária. Certo da compreensão e aprovação pelos demais colegas vereadores, renovamos cordiais cumprimentos. Atenciosamente assinam os integrantes da mesa diretora. Coloco o projeto em discussão. Os pareceres jurídicos das comissões são favoráveis. Em votação, vereadores que aprovam o projeto de lei do Legislativo número 005/2025 permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Passamos para a quarta fase da sessão. Explicações pessoais. Os vereadores que desejam falar possuem um espaço de 3 minutos. Boa noite, presidente. Eu só queria fazer um convite à população de Nova Boa Vista e regional para sexta de noite, o bingo da PAI, que é tradicional, ou é bingo ou é festa, mas essa vez vai ser o bingo. Então vai ter lanches em geral, docinhos, bebidas, e o valor da cartela é R$15. Tem premiação, terceiro prêmio R$800, segundo prêmio R$1.500 e o primeiro prêmio R$3.000. E cartelas, aqui está a nossa vereadora, a dona Clair Liu, que tem cartelas. Eu sei que a Silvana Fosqueira tem, e também a Eunice Houston, que eu sei que tem essas cautelas para vender. Seu vereador, obrigado, Neuri. A secretária de Educação, a Liane Fatienda, também possui. Também já fazer o convite para o pessoal para fazer a votação que está se encerrando, né, do projeto do deputado federal Marcon para a emenda de 1 milhão para a PAI. Então, a gente pede para os nossos colegas vereadores divulgar para fazer essa votação também. Eu quero o que eu tinha para isso. Muito obrigado. Bem colocado, vereador. Obrigado. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada esta sessão ordinária e convoco os nobres colegas para a próxima sessão ordinária a se realizar no dia 2 de setembro de 2025, a partir das 19 horas, na Câmara de Vereadores de Nova Boa Vista. Boa noite a todos.